Sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Matheus e hoje nós vamos falar sobre fimose, um tratamento alternativo sem cirurgia. Você tem fimose e não acha uma boa ideia fazer aquela cirurgia? Então eu vou te dar algumas dicas de exercícios e aparelhos para corrigir a fimose. Fimose não se resolve só com cirurgia. Todo menino nasce com o prepúcio grudado na glande. É uma forma da natureza proteger o pênis de urina, fezes e infecções, pois o bebê não tem autonomia para isso. É chamada fimose fisiológica. Até os 5 anos, uns 90% dos meninos já têm o prepúcio descolado, e isso acontece naturalmente. Mas, para uma pequena parte deles, leva mais algum tempo, podemos chegar até os 17 anos. Se você tem fimose ou se seu filho tem fimose, não deve forçar o descolamento do prepúcio da glande. Esses esforços podem machucar e causar uma cicatrização irregular, gerando uma fibrose. Tudo isso forma um anel em torno da glande, que é chamado de anel fimótico. Ele vai dificultar ou até mesmo impedir a exposição da glande e a fimose passará a ser patológica. Não vai se resolver espontaneamente. O anel fimótico pode ser expandido e ele vai então abrir gradualmente o prepúcio. Isso pode ser conseguido através de exercícios mecânicos ou aparelhos. Se você fizer corretamente, tem boas chances de dar certo. Homens jovens podem fazer e homens adultos também. Homens jovens têm uma resposta mais rápida porque é a resposta natural do seu corpo, mas os homens adultos também podem conseguir. Cada caso é um caso e ocorrem variações dependendo da dedicação e da resposta do corpo. Primeiro, determine o grau da sua fimose. Isso é feito com o pênis flácido e com o pênis ereto. A condição mais crítica é com o pênis ereto, pois é quando se exige mais do órgão. Primeiro, o prepúcio deve estar sempre cobrindo a glande. Com muito cuidado, retraia devagar o prepúcio. Não deve forçar nem sentir dor. O ponto onde o prepúcio parar é onde está o anel fimótico. Guarde bem a posição do anel fimótico, pois você vai precisar dela para fazer os exercícios com maior eficiência. Quais são os graus da fimose? A condição mais severa é a 5, que não retrai o prepúcio nem expõe a glande. Na condição 4, leve retração do prepúcio e nenhuma exposição da glande. Grau 3, retração parcial, expõe somente um pouco da glande. Grau 2, exposição parcial da glande, mas o prepúcio não ultrapassa a base da glande com o pênis ereto. No grau 1, consegue expor a glande e o anel fimótico passa apertado com o pênis ereto. Qual exercício escolher? O foco deve ser o anel fimótico, ou seja, o exercício deverá alcançá-lo. Graus mais severos começam sempre com o exercício número 1, embora graus menos severos também possam fazer esse exercício. Então, foco no anel fimótico. À medida em que o anel vai se abrindo, você pode fazer exercícios que estão mais adiante na lista que nós vamos mostrar. É então fundamental, foco no anel fimótico, alcance o anel fimótico com os exercícios. Porém, leve em conta que vai expandir uma perna. Então, esta expansão do anel fimótico vai acontecer devagar. Os resultados não são imediatos, então é muito importante, porque alguns rapazes acham que se começarem a fazer os exercícios hoje, na próxima semana já começarão expondo a glande, e não é bem assim. Então, tudo isso depende de usar corretamente a técnica, de fazer pelos tempos certos e de fazer todos os dias. Então leva uns 15 dias pelo menos para aparecer algum resultado. E até ficar bom, vai pelo menos uns 6 meses. Observe que esse é o mesmo tempo que leva para fazer aquela cirurgia e o corpo se adaptar.
Então, o tempo para resolver o problema com os exercícios e o tempo para resolver fazendo a cirurgia é praticamente o mesmo. Se você tem um problema, invista na solução. Leve em conta que você vai fazer então um tratamento, mas este requer a sua dedicação, sua paciência e sua persistência. Reserve um tempo necessário, que seja alguns minutos por dia, e não desista. Fortes recomendações. Se você for fazer exercícios ou usar aparelhos, o seu pênis não deve ter ferimentos e nem infecções. Se tiver, trate antes. E, ao fazer os exercícios, o pênis deve estar flácido. Ao fazer os exercícios, imponha pressão suficiente para alongar o anel fimótico, mas não exceda seus limites, não sinta dor, não é esse o objetivo. No entanto, não dê tanta folga assim. Se você puxar muito pouco, não vai ter resultados satisfatórios. O seu pênis e suas mãos devem estar sempre limpos. Se, quando você puxar, fizer o exercício, a pele ficar vermelha naquela região, deixe retornar ao normal. Aguarde um tempo, como um dia ou dois, e na sequência vá mais devagar. Quanto tempo para fazer os exercícios? Então, os exercícios têm uma série e começa com 30 segundos em cada posição. Quando você aprender como fazer e se habituar, você vai aumentando esse tempo até 60 segundos. Faça 2 vezes por dia e inclua a hora do banho. Então, nessa hora, você pode deixar passar água morna sobre o pênis e relaxar mais a pele. Importante, o escroto não gosta de água quente, então não deixe a água quente passar sobre ele. Pessoal, aqui não são permitidas fotos reais, então nós vamos colocar algumas gravuras e diagramas que vocês também vão conseguir entender. Então aqui nós temos o primeiro exercício. Então, utilize as 2 mãos. Com uma mão, você segura o prepúcio à altura da base da glande. Com 2 dedos da outra mão, você vai segurar o prepúcio pela borda. Então você vai puxar até sentir que está alongando o anel fimótico na direção para frente ou rente ao eixo do pênis. São 4 posições diferentes. Embaixo, onde está o freio, acima, na direção oposta, à esquerda e à direita. Então são 30 segundos em cada uma dessas posições. Puxe e mantenha segurando por esse tempo. Depois solte e passe para outra posição, sempre segurando a base da glande com a outra mão. O exercício 2 é muito parecido com o número 1. Então você vai segurar o prepúcio à altura da base da glande e vai puxar o prepúcio pela borda novamente. Porém, ao invés de puxar para frente, você vai puxar lateralmente, como mostra esse diagrama aí. Então puxa na direção do freio, oposta, à esquerda e à direita. Por quanto tempo? Começa com 30 segundos e vai aumentando o tempo à medida em que se habituar. Então quando você puxar, então você segura o prepúcio pela borda, puxa e mantém por esse tempo aí de 30 segundos inicialmente e aumentando até 60 segundos para cada uma dessas posições. Quando você abrir um pouco mais o seu prepúcio, você pode usar 2 cotonetes como alavanca. Então, cotonetes limpos. Se necessário, utilize um lubrificante para não machucar. Introduza o cotonete até ele alcançar o anel fimótico. Então, quando você tiver os 2 cotonetes ali, afaste-os para que eles trabalhem no anel fimótico. Quanto tempo? Começa com 30 segundos. Utilize a parte macia do cotonete. Então, quem tem que trabalhar é o anel fimótico. Então, ali você coloca o algodão. Use sempre cotonetes limpos e descarte eles após o uso. E não deixe o cotonete entrar pela uretra. O cotonete deve ficar sempre entre o prepúcio e a glande. Vamos falar sobre parafimose.
Então, a fimose ela vai criar esse anel fimótico e, se ocorrer uma ereção e você deixar esse anel passar, ele vai ficar apertando na base da glande. Então essa condição, que se chama parafimose, vai causar dor, vai causar inchaço e é inconveniente. Então geralmente ela acontece porque houve um esforço demasiado na masturbação ou no sexo com penetração, ou até mesmo por descuido. Então, se você tem o anel fimótico ainda apertando, não deixe ele passar pela base da glande. Então deixe sempre o prepúcio cobrindo a glande, até que você possa alongar esse anel para fazer isso com segurança. A situação é mais ou menos como mostra essa gravura aí. Então, enquanto você não alongar o suficiente o anel fimótico, mantenha o seu prepúcio cobrindo a glande. Se por acidente você deixar o anel passar a base da glande e começar a ter uma ereção, recoloque rapidamente. Como que você pode fazer isso? Então use 2 polegares das mãos, coloque os outros dedos abaixo do pênis. Então com os polegares comprima a glande até que a circunferência dela chegue até o anel. Então aí você recoloca a glande. Adicionalmente, faça compressas com água gelada para desinchar. E se de tudo você não conseguir recolocar o prepúcio no lugar, procure ajuda médica. O que acontece nesse momento é que o sangue deixa de trocar oxigênio com as células e isso pode causar danos irreversíveis ao seu pênis. Pessoal, sinta que está alongando o anel. Então, quer você faça exercícios ou use aparelhos, é muito importante sentir que você está alongando justamente aquela parte da pele que está dificultando a exposição da sua glande. Se você puxar ou trabalhar em partes saudáveis da pele somente, o resultado vai ser pobre. Quando que você vai avaliar o seu progresso? Semanalmente é suficiente, pessoal. Então não fique ansioso e nem tente ganhar tempo se excedendo com os exercícios. Isso daí não vai fazer o resultado se tornar mais rápido. Se você quiser, fotografe e anote seus registros para acompanhar a sua evolução. E não se esqueça, seja persistente e tenha paciência. Agora vamos falar sobre o exercício número 4. Então, quando você puder expor pelo menos 1/3 da sua glande, você pode fazer esse exercício aqui. Então retrai um pouco o prepúcio e com os dedos polegar e indicador das 2 mãos, segure as bordas do prepúcio em posições opostas. Depois, faça um pequeno giro como mostra esse diagrama aí. Então quando você fizer esse giro no sentido dessas setas, você também vai alongar o anel fimótico. Então esse é um exercício bom. Quando você evoluir um pouco mais e conseguir colocar 2 dedos indicadores dentro do seu prepúcio até chegar no anel fimótico, então você pode trocar o cotonete pelos dedos. Então você vai ter também uma boa alavanca. Então você usa os 2 dedos indicadores para alongar o anel fimótico. E quando você estiver mais adiante, já não tiver mais o risco de se machucar com a parafimose, puder expor totalmente a glande e ver o anel fimótico, você vai fazer o quê? Então coloque 2 dedos polegares sobre o anel fimótico. Afaste os 2 dedos polegares, então você também vai alongar o anel fimótico. Então faça isso em várias posições do anel. Pessoal, vamos falar agora sobre o freio. Então é a parte mais sensível do pênis. Então ali ele tem uma estrutura de pele mais forte e também umas inervações que geram sensibilidade. Então essa estrutura de pele vai recolocar o prepúcio depois que terminar a ereção. Então quando existe fimose, o freio não trabalha, então por isso pode ser considerado como curto. Então se isso daí acontecer, é porque ainda não alongou o suficiente o freio. Alongar o anel fimótico ajuda a soltar o freio, então precisa dar um tempo para o freio se alongar e esticar. Então aguarde esse tempo. Então primeiro corrija a fimose, depois, se o freio continuar curto, você pode alongar ele também. Enquanto tiver a fimose, então não se considera o freio curto. Então resolve primeiro, depois deixa o freio trabalhar. Isso aí também leva um tempo.
A pomada Postec é uma pomada com corticoides que foi desenvolvida há alguns anos. Ela também tem um veículo acelerador que usa nanotecnologia e que facilita a absorção desses corticoides. Ela é indicada para meninos e adolescentes que ainda têm a fimose fisiológica. Se você não tem mais o prepúcio colado à glande, você também pode usar a pomada, mas ela não vai funcionar sozinha. Ela vai ajudar o anel fimótico a ficar mais flexível. Então você precisa combinar o uso da pomada com os exercícios. Aí você consegue mais eficiência para resolver a fimose. Então, se você for usar a pomada junto com os exercícios, como é que vai fazer? Então faça o exercício, limpe o pênis e passe a pomada na sequência e deixe a pomada trabalhar. Vamos falar também sobre os aparelhos. Então existem alguns aparelhos profissionais que o Fimostop e o Fimocure. Então esses aparelhos também ajudam a corrigir a fimose. Só que são aparelhos importados, são caros e eles não estão disponíveis aqui no mercado nacional. Para usar esses aparelhos, o usuário precisa se adaptar, porque ele vai colocar uma peça no seu prepúcio e ela vai ficar ali por algum tempo. Podem ser construídos aparelhos caseiros que têm a mesma filosofia dos aparelhos profissionais. Então, para isso, vai ser necessário você procurar alguns tubos cilíndricos que estão aí à sua volta. Então, além de tubos, podem ser usadas seringas plásticas. Para ter uma base, a seringa de 3 ml tem aproximadamente 1 cm de diâmetro. Aqui nós temos uns exemplos de tubos, retrosos de linha, frascos de remédios e seringas canetas. O diâmetro do tubo tem que ser ligeiramente menor que o anel fimótico, para você poder colocar dentro do prepúcio. O comprimento não pode ser tão grande, só o necessário para que você possa usar. Então, se o tubo for muito longo, corte para que ele tenha aí um comprimento de 3 a 4 centímetros, que é suficiente. Então, depois você vai fazer o seguinte. Então, com fita micropor ou esparadrapo, vai acolchoar aquela extremidade do tubo que vai ser colocado no prepúcio. Lixa bem ela antes para que não haja rebarba, coloque a fita. E depois coloque mais voltas de fita até que o tubo faça pressão suficiente no anel fimótico. Então tem que colocar a fita para que ao inserir o tubo o anel fimótico seja pressionado. Coloque então o aparelho no prepúcio e fixe com fita micropor. Então essa fita, 2 pedacinhos de fita, ficam colocados então e deixa o anel fixo por um tempo de aproximadamente 1 hora, que é suficiente. Então faça isso 2 vezes por dia, todos os dias. Escolha tubo de material conhecido e que você tenha certeza que não vai agredir a sua pele. Da mesma forma, utilize aquelas fitas compradas na farmácia. Então, fitas agressivas como Durex, fita crepe, não. Teste antes e certifique-se de que esse material não vai agredir a sua pele. Agora a dica: a cada 2 ou 3 dias acrescenta uma volta de fita micropor ali naquela extremidade do tubo que você vai colocar em contato com o anel fimótico. Isso daí vai fazer com que o anel fimótico seja forçado a expandir bem gradualmente. Então aqui nós temos o esquema, como que ele vai ficar. Então o aparelho introduzido e fixado com fita micropor. Isso daí foi feito com a parte inferior do corpo de uma seringa. Pessoal, não use o aparelho se você for fazer esportes, se você for fazer movimentos bruscos ou se for fazer trabalhos pesados. Use quando você estiver tranquilo. E foco: ter uma ereção vai fazer o aparelho sair. Então na hora que você for usar o aparelho, não tenha uma ereção, deixa para mais tarde. Então você pode combinar o uso do aparelho com exercícios, daí também vai ajudar o método a ficar mais eficiente. Se você fizer certinho, com as voltas de fita que você acrescenta a cada 2 ou 3 dias, você ganha 1 a 1,5 cm por mês, ou seja, o anel fimótico vai aumentar o seu diâmetro
aliás, o comprimento da sua circunferência nesse tamanho. Então, comprimento da circunferência aumenta 1 a 1,5 cm por mês, acrescentando uma volta de fita a cada 2 ou 3 dias. E é claro, tá, se você aumenta o anel fimótico, vai chegar um momento que aquele primeiro tubo que você usou vai ficar fino. Então aí você procura um tubo um pouco mais grosso para continuar o seu tratamento. E troque também periodicamente a fita do aparelho, tá? Vamos fazer com que o material seja sempre limpo. Sobre a sensibilidade da glande. Então, quando se tem fimose, a glande não é exposta, então ela fica muito sensível. Então, a primeira vez que ela é exposta, ou as poucas vezes, ela fica muito sensível. Alguns rapazes falam que até é difícil até mesmo deixar o chuveiro bater água em cima. Isso daí, pessoal, é uma coisa normal, tá? A glande foi exposta muito pouco, então o pênis não trabalhou normalmente, então essa sensibilidade vai existir. Porém, percebam, a sensibilidade existe por causa da fimose, não é porque você está usando o aparelho. Então só vai conseguir corrigir essa sensibilidade com o passar do tempo. Então tem que deixar passar o tempo com a glande exposta, aí a sensibilidade se corrige naturalmente. Até quando eu vou fazer os exercícios? Pessoal, vamos fazer os exercícios até conseguir deslizar suavemente o prepúcio sobre a glande, tanto com o pênis flácido quanto com o pênis ereto. Isso daí se chama movimento de vai e vem. Então, lembrando que para obter um bom resultado, fazendo gradualmente, isso leva até uns 6 meses. Então, é o mesmo tempo que leva para corrigir a fimose com aquela cirurgia. Então, se fizer os exercícios certos, leva 6 meses. Se fizer a cirurgia e der tudo certo, leva 6 meses também. Isso é um tempo certo, aliás, um tempo médio, tá? Então, se for fazer os exercícios, você mantém o seu prepúcio e mantém o seu pênis intacto. Se for corrigir através da cirurgia, vai cortar o seu prepúcio, você vai ficar com a glande totalmente exposta e vai ter uma cicatriz. Cuidados gerais. Pessoal, mantenha o seu pênis sempre limpo. Isso vai ajudar ele a manter saudável em qualquer situação. Então, quando puder expor a glande, acostume-se a fazer isso sempre que urinar. Também limpe o pênis e não deixe a urina entrar prepúcio adentro. Se não tomar cuidado, a urina entra e ela vai favorecer a proliferação de micro-organismos, que vai deixar a situação ali não ficar muito boa. Lave bem o seu pênis todos os dias. Se for necessário, compre um sabão neutro. Bem, pessoal, o pênis ereto ele representa uma fortaleza, mas ele é um órgão muito sensível. Então acostume-se a ser gentil com o seu pênis. E nas relações sexuais, use sempre camisinha. Isso dificulta a transmissão de doenças sexualmente transmissíveis. Muito bem, pessoal, chegamos ao final. Então, se você tem fimose e esse material puder ter sido útil, compartilhe. Então, deixa aí a sua opinião, compartilhe seus resultados, faça suas críticas, diga se alguma coisa precisa ser melhor explicada. Isso daí vai ajudar a aprimorar esse material para outras pessoas que também precisem. Então nós queremos uma discussão saudável que favoreça inovação e evolução. Esse assunto é um assunto delicado, um assunto chato. Existem rapazes envergonhados que não gostam muito de falar. Então, logo na sequência eu deixo o meu contato. Caso você precise, procure ajuda, compartilhe, tá? E se no futuro você puder ajudar alguém, compartilhe também. Vamos propagar essa corrente do bem. Eu deixo o meu contato. Eu sou o professor Matheus Silva e faço votos de que esse material lhe tenha sido útil. Muito bem, pessoal. Então é isso aí, tá? Espero que isso possa ter ajudado vocês e até uma próxima oportunidade.